Salve, turma, aqui é o professor Oswaldo Amaral, professor de matemática de vocês. Hoje eu vou falar sobre a construção do gráfico de uma PA, de uma progressão aritmética. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver como é que se faz esse tipo de exercício. Olha só ali, ó, construa o gráfico da PA 3, 5, 7 e vai infinitamente. Um dos primeiros passos aqui é identificar a razão dessa PA, dessa progressão aritmética. Certo? Por exemplo, aqui, ó, 3, depois vai, o primeiro termo é 3, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 7 e assim por diante. Para descobrir a razão aqui, pega o termo, aqui o segundo termo, diminui do primeiro, 5 menos 3, 2. Ou então pega o terceiro, diminui do segundo, 7 menos 5, 2. Então, na realidade aqui, a razão dessa PA, ela é 2, certo? É 2. Então deixa eu escrever aqui, ó, a razão da PA, a razão dessa PA aqui é 2. Porque se a gente pegar aqui o primeiro termo, somar com 2 vai dar o termo seguinte. Se pegar o segundo termo, somar com 2 vai dar o sucessivo, assim por diante, né? Então, por exemplo, o próximo termo aqui seria 9, porque 7 mais 2 é 9, assim por diante, tá? Então, aqui está a razão da PA. Outra coisa, a gente tem que pegar aqui a fórmula do enésimo termo, que é a n igual ao primeiro termo mais n menos 1, que multiplica a razão. Então essa aqui é a fórmula do enésimo termo de uma progressão aritmética. Existe uma relação da fórmula do enésimo termo de uma progressão aritmética com uma função polinomial do primeiro grau, certo? Depois, mais adiante um pouquinho, vou mostrar para vocês. Tá? Ela tem uma relação direta com a função polinomial do primeiro grau, ou a função afim. Então tá. Mais um detalhe, ó. Vamos construir o gráfico da PA 3, 5, 7. Deixa eu colocar uma condição aqui que eu esqueci. E aí construir o gráfico da PA 3, 5, 7. Aí tem uma condição aqui com n pertencendo aos números naturais diferente de zero. Esse asterisco aqui em cima, esse cara aqui, quer dizer então que são os números naturais diferentes de zero. Lembrando que os números naturais começam em 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente, sempre somando uma unidade. Como ele é diferente de zero, então esses números vão começar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente, certo? Muito bem. Colocada a condição, deixa eu pegar aqui. Nós vamos fazer uma adequação aqui usando a fórmula do enésimo termo de uma PA da seguinte maneira. Vamos usar aqui a razão, vamos colocar aqui no lugar do R o 2, usar a propriedade distributiva, multiplicar pelo parênteses, enfim, distribuindo 2, certo? Para ver como é que fica. Vamos lá então, vai ficar o seguinte, vai ficar o enésimo termo, vai ser igual ao primeiro termo, que é 3, mais n menos 1, que multiplica a razão, que é 2. Usando a propriedade distributiva, eu vou distribuir esse fator aqui, o 2, multiplicando 2 vezes n vai dar 2n e 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Vai ficar assim. O enésimo termo vai ser igual a 3 mais 2 vezes n, 2n. 2 vezes menos 1, menos 2. E aí acertando aqui, lembrando sempre que eu não posso somar o 2n com 13 nem o 2n com menos 2, porque ambos não têm a variável n com ele, certo? Mas eu posso juntar o 3 com menos 2, por exemplo. Então, ficaria assim, o enésimo termo dessa PA, 3 menos 2 é 1. Então, ficaria 2n mais 1. Muito bem, aqui está o enésimo termo, a condição para encontrar o enésimo termo dessa progressão aritmética aqui. 3, 5, 7, indo para o infinito. 2n mais 1. No início eu falei que dá para fazer uma relação, e ela é relacionada realmente, a PA, progressão aritmética,
é uma função polinomial do primeiro grau. Nós poderíamos reescrever, fazendo uma comparação com uma função polinomial do primeiro grau, nós poderíamos reescrever da seguinte maneira, ó, y. Então, fazendo uma relação com a função polinomial do primeiro grau, eu poderia reescrever essa progressão aritmética 2x mais 1. Ou então, f de x igual a 2x mais 1. Então, ela tem uma relação direta com a função polinomial do primeiro grau. Vejam aqui, ó, eu exemplifiquei para vocês, comparei aqui, realmente dá para fazer. A única diferença é que aqui a variável é n, e na função aqui que eu mostrei para vocês, usei y em função de x, o f de x, enfim, né? E aqui no caso quem varia seria o x, a variável seria x, tá? E y termo de a variável dependente. Mas só para mostrar para vocês que essa relação existe. Muito bem. Então, como o n ele pertence aos naturais diferente de zero, sem o zero, então ele vai variar, esse n aqui nessa progressão aritmética, ele vai variar nesse conjunto. Nos naturais, um, 2, 3, 4 e infinitamente. Então, o valor de n que nós vamos atribuir aqui e substituir aqui, multiplicar por 2 e somar com 1, serão exatamente esses valores aqui, ó. São os números naturais, diferente de zero, começando pelo 1. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer n valendo 1, vai ser o A1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Depois o n valendo 2, o A2, 2 vezes 2 mais 1. O A3, 2 vezes 3 mais 1 e assim por diante. Certinho? Para a gente poder pegar os valores e montar os pares ordenados e montar o gráfico. Então vamos lá, gurizada. Eu vou fazer as contas aqui para alguns valores de n e vamos encontrar as respostas. Vamos lá então, para n valendo 1, esse cara aqui, ó, certo? Para encontrar os valores de AN, utilizando então essa variação de n aqui, que pertence aos naturais, diferente de zero, ok? Então vamos lá. Vamos fazer essas continhas aí. Vai ficar então n valendo 1, aonde tem n aqui, coloca o valor que vamos substituir no caso, vai ficar A1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Então fica assim, A1 igual a 2 vezes 1 mais 1. O A1, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, o A1 é igual a 3. Certinho? Agora, para o n valendo 2. N vale 2. A2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. O A2 vai ser igual, então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Na realidade aqui vocês viram que está confirmando, ó, utilizando aqui a forma do enésimo termo dessa PA, está confirmando lá, vai confirmar aqueles três valores que eu coloquei lá em cima na PA, 3, 5 e 7. Tá? O A3 aqui vai ser 7, mas eu vou colocar mais valores para o gráfico ficar mais completo, para a gente poder visualizar bem. Então, para o n valendo 3, vai ser o A3, que é o terceiro termo, igual a 2 vezes 3
mais 1. O A3 vai ser 7. Terceiro termo. O próximo aqui vai ser 9. Então, a gente confirmou direito no início, então, somando 2 e 2 a razão, o próximo aqui é 9, enfim. Vamos lá, então. Então, para n valendo 4, o quarto termo vai ser igual a 2 vezes 4 mais 1. O quarto termo, então, vai ser 8 mais 1, 9. E o A4, então, é 9. 9. Bom, aqui já dá para perceber que os valores aqui vão aumentando de 2 em 2, enfim, né? Então já são valores interessantes para a construção do gráfico. Vamos lá, então. Aqui dá para, fazendo uma relação também com a função polinomial do primeiro grau, quando a gente constrói gráfico, enfim, né? São montados pares ordenados. Uma função do polinomial, enfim, ou no plano cartesiano, no plano xy, a gente encontra geralmente as coordenadas x e y, né, que a gente chama de pares ordenados. Para nós aqui, nesse caso, fazendo aqui uma relação com a progressão aritmética, vai ser, os pares ordenados serão n e an, certo? N e an. O an, no caso, vai no eixo vertical, que é no eixo y, e o n vai no eixo horizontal, que é no eixo do x. Né? Certinho? Por exemplo, ó, aqui nesse primeiro aqui para n valendo 1 e a resposta deu 3, se nós fôssemos montar os pares ordenados aqui para a construção do gráfico, ficaria 1 e 3, certo? O n primeiro, depois o an. Nesse outro aqui, ó, ficaria n é 2, então 2, e aqui a resposta, 5. O an é 5. São os pares ordenados. Quando montarmos o gráfico lá, o 1 vai fazer par com 3, o 2 com 5 e assim por diante. Certinho? Vamos lá então. Vamos lá embaixo fazer esse gráfico aí. Deixa eu pegar aqui umas fórmulas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui rapidinho. No eixo vertical fica o eixo AN, do enésimo termo, e no eixo horizontal o eixo então do N. Muito bem, aqui eu vou botar aqui usando aqui uma medida assim bem interessante para poder ficar bem mais agradável visualmente de entender esse gráfico. Vou colocar então aqui o 1, 2, 3, vou usar uma escala aqui pulando um valorzinho aqui para poder ficar mais interessante. 3, 4, 5, ou até o 5. Então, quando o n é 1, a resposta é 3. Quando o n é 2, a resposta é 5. Quando o n é 3, a resposta é 7. Quando o n é 4, a resposta é 9. Quando o n é 5, a resposta é 11. Lembrando que esse eixo vertical aqui é o eixo do enésimo termo. Muito bem. Agora, nós vamos unir os pares ordenados. O 1 faz par com 3, então já botei aqui direitinho nessa reta aqui para poder ficar
mais ou menos uma simetria agradável, digamos assim. Bota um ponto no encontro das coordenadas, depois o 2 vai fazer par então com 5, pontilhado. Essa união dos pares ordenados tem que ser pontilhada, então uma linha pontilhada. Ok, depois o 3 vai fazer par com 7. Aí coloca um ponto no encontro das coordenadas. Depois o 4 vai fazer par com 9. Aí ok. E por fim aqui o 5 vai fazer par com 11. Claro, nós poderíamos continuar os valores aqui, né? Vocês perceberam que essa progressão ela aumenta de 2 em 2, né? Ou então, usando a fórmula do enésimo termo, multiplica por 2 e soma com 1. É o que nós encontramos ali em cima. Ok. Certinho, ó. E agora, para finalizar, nós vamos unir esses pontos aqui. Começando aqui no 3, ó. Certo? Começando aqui no 3. Então começa aqui no 3 e vai embora. Se nós quiséssemos aqui encostar aqui no eixo vertical, se ele não fosse diferente de 0, os valores de n, digamos que n começasse com os naturais, incluindo 0. Então ficaria 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então ficaria 0 e começaria no 1 aqui. Certo? Mas a condição dada ali no exercício é que o n seja diferente de 0, até porque é uma função do primeiro grau, e se nós admitíssemos que n é igual a 0, daria uma função constante, daria uma reta aqui, né? Uma reta interceptando o eixo vertical aqui, né? Uma reta então paralela ao eixo x, não daria certo, não seria uma função do primeiro grau. Muito bem, então para finalizar agora, eu vou traçar essa reta, vou unir esses pontos, vou botar numa cor vermelha, para ficar bem destacado, para que vocês possam entender melhor e visualizar melhor então essa reta aí. Uma reta aqui, ok, aí, e vou unir os pontos. Ó. Claro, aqui eu estou fazendo com recurso aqui desse aplicativo. Tá aí, ó. Tá aí o nosso gráfico. Vou pegar uma cor preta aqui para destacar bem ali os pontos. Isso aí. Então esse é o gráfico de uma progressão aritmética. Veja que ele é o mesmo gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Então essa reta vermelha aqui é a reta, uma função que representa então a n igual a 2n mais 1. Certinho? E então concluímos nosso gráfico de uma progressão aritmética. Certo, gurizada? Abração e até a próxima aula.